Olá! Para você que vai assistir a live daqui a pouco, você vai gostar muito porque se trata a respeito de alfabetização online. Será que isso está dando certo? Com certeza, nós vamos ver uma experiência, ou melhor, uma prática docente que foi e está sendo desenvolvida pela professora Roberta Rosa. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Oi, Roberta. Vamos lá. Ana. Que bom que vocês estão aqui. Daqui a pouco a Roberta entra. Paula, Dani, boa noite. Carol, boa noite. Oi, Rô. Oi, tudo bem? Tudo e você? Tudo bem. Então tá bom. Tá pronta para a live de hoje, Rô? Tô pronta, Maria. Super pronta. Então tá bom. A gente está recebendo um monte de gente hoje aqui, Patrícia, Carol, muitas pessoas eu tenho certeza que estão ansiosos para saber o que é que você tem para falar sobre a alfabetização em tempos de pandemia. Mas será que é possível mesmo alfabetizar online, Roberta? Tem muita gente que se pergunta que não é da área, não é verdade? É verdade, Maria. Eu até, dentro da minha casa, tive esses questionamentos. É possível? Eu acredito que sua turma não vai sair alfabetizada. E aí eu voltei à questão. Eu falei, então eu te convido a conhecer a minha turma e ver o avanço deles, né? Então, eu acredito que a professora, sabendo ali o que gosta, tendo os conceitos da alfabetização, vai ser possível alfabetizar no presencial e no online também. Exatamente. Aqui, ó, o Miguel tá mandando beijos, então eu acho que hoje Beijo, vai ser Mi! de você receber vários beijos, né? Gente, hoje a nossa live é sobre alfabetização, né? Online, literalmente. E está aqui com a gente a professora Roberta Rosa, que trabalha tanto na Maple Bear, em Santa Bárbara, como no Colégio Americana, em Americana. Ela vai falar especificamente do Colégio Americana, porque ela está com uma classe de alfabetização esse ano, né? E assim como milhares de professores do ensino fundamental, especialmente das séries iniciais, primeiro e segundo ano, têm uma série de dúvidas, tiveram, né? Se viraram nos 30, se reinventaram. E hoje a Roberta vai contar um pouco a ansiedade dos pais, o desafio de se sincronizar com o ritmo dos alunos, também de resgatar aquele que está um pouco mais atrasado ou que ainda não se adaptou, enfim, né? Eu vou deixar para ela contar com tranquilidade esse passo a passo que ela teve até hoje. E aí a gente vai deixar para o fim, ou a hora que ela achar conveniente, né? Não vou estar interrompendo. Será que os alunos dela estão alfabetizados? Será que conseguiram? Eles estão lendo e escrevendo de acordo com aquilo que se esperava? Vamos ver? Rô, Maria, então primeiro eu quero agradecer a você a oportunidade, né, de estar aqui e deixar claro que a alfabetização sempre foi o meu ponto da pedagogia. Eu entrei na pedagogia, sempre deixei claro para vocês que eu entrei na pedagogia por conta da alfabetização. São grandes desafios, mas é lindo ver. Eu falo que muitas vezes o que a gente vê ali no livro está acontecendo diante dos nossos olhos. Ter a olha que oportunidade de ver o aluno ali entrando em conflito com o que ele tem de conhecimento prévio, o que ele está adquirindo ali naquele momento é lindo. Então, a alfabetização sempre foi o meu sonho. Esse ano eu comecei com um grande desafio do primeiro ano, né? Já fui professora do primeiro ano em outros momentos, e esse ano eu voltei ali para o primeiro ano. E aí veio o desafio da pandemia. Acredito que para um primeiro aninho não é só a alfabetização um grande desafio. O primeiro momento foi a adaptação com toda a tecnologia, né? Então a gente
fez esse processo de adaptação, momentos de ensinar mesmo. Eles gostam de falar bastante, eles gostam de participar, e isso é essencial. Então, eu vou ter muito mais felicidade em participar de uma aula que eu posso falar, que eu posso participar, ser vivo ali naquela aula, do que uma aula que só a professora ou os meus amigos vão falar. Então, isso também, dentro do modelo do Meet, a gente começou a trabalhar com eles. E aí a gente sempre foi tendo em mente o processo de alfabetização que eu acredito, que eu estudo, que em cursos com o Orly, com você, com a Adriane, sempre tive ali e fui tentando, dentro dos materiais que eu tinha da minha casa e os estudos, passar para as crianças, né? Então, esse primeiro momento foi de conhecer mesmo o material e a curiosidade. As crianças estavam super curiosas, eles gostavam. O acolhimento também com os pais foi fundamental, porque as crianças elas dependem ali dos pais. Então, em vários momentos elas precisam dos pais ali, seja para pegar um material, seja para entender melhor o que está acontecendo. Então, os pais estavam ali e eu trouxe os pais também para o meu lado. Em nenhum momento achei ruim um pai estar ali. Pelo contrário. Então, olha como a Rô tá fazendo, em momentos de conversa individual. Vocês perceberam? É legal? Não é legal a gente fazer ali o babebibobu ou como você aprendeu? Olha como eu faço ele pensar na estrutura da palavra. Pede para ele lembrar como um amiguinho pensou. Vamos sugerir outras palavras para a criança e para que ela tente escrever o que ela vai conseguir. Rô, você está trazendo aqui para gente refletir a respeito de uma coisa muito importante, que é que a maioria, ou assim, sim, eu diria que a maioria teve uma experiência de alfabetização dos pais, né? Muito Uhum. diferente da experiência dos alunos, dos seus filhos. Então, na hora que vai a tarefa, ou da maneira como a professora, o filho leva, o pai fica simplesmente perdido, porque ele fala, peraí, mas não foi assim, eu não juntei o B com o A, né? E como que eu faço com meu filho? Ele, pai, juntou o B com o A, foi alfabetizar. Mas agora, eu diria que você tem que alfabetizar duas vezes, né? A criança e a família por conta de um outro procedimento. E isso daí teve muita resistência dos pais, eles conseguiram entender, diminuiu a interferência, ou colocaram, fizeram interferências mais positivas. Como é que foi esse processo da participação dos pais em relação a uma alfabetização da qual a maioria não tem experiência? Teve um pouco de cada. Teve os pais que vieram em busca do conhecimento, teve os pais que perceberam ali, tiveram esse feeling de perceber como eu estava fazendo e dar essa continuidade. E teve os pais que perguntaram: não, mas quando que você vai passar o Babebi Bobu para minha filha? Ela tá precisando disso. Aí nessa hora que a gente abraça, acolhe ali os comentários dos pais e mostra: olha, ela tá aprendendo o Bá, só que ela aprendeu de um outro jeito. Porque com Bá eu não escrevo, a criança não vai só ler o babá, ela vai ler o bala, ela vai ler o balé, outras palavras, a banana, inclusive que o Bá tá no fim ou no meio da palavra. Então, e fui passando essas informações, fui dando esse conhecimento para os pais para que eles pudessem fazer ali com as crianças. Quando você fala de dois processos, alfabetizar a criança e depois os pais, isso com as aulas online eu senti uma maior proximidade, porque os pais Olha que legal. começaram a ver, né? Eles estavam ali vendo o jeito que eu estava fazendo, o jeito que a criança estava entendendo, e eu percebi, e até relatos do pai que começou a fazer assim e acreditar mais. Então, Olha que esse legal. jeito que a gente fazia, eles estavam fazendo igual e vendo a evolução. Isso é importante. E, Roberta, já que a gente está falando um pouquinho de pai, eu queria saber assim, por exemplo, existem pais que falam assim, porque você começou a sua fala comentando, olha, mas as crianças do primeiro ano não é só a alfabetização. Elas têm outras necessidades de falar, de se relacionar, né? Sim. Você
proporcionou esse tipo de momento com a sua classe? E os pais conseguiram entender que isso também fazia parte do desenvolvimento ou achava que primeiro ano é só primeiro ano, é só ensinar a ler, escrever e acabou. Não tem que ficar conversando, não tem que ficar pegando objeto em casa, passeando pela casa. Como é que foi esse processo de uma aula dinâmica à distância e assim, com crianças se movimentando o tempo todo dentro de casa? Os pais, eles percebem, né, Maria? Os alunos do primeiro ano, eles pedem muito o andar. Então, eles foram percebendo o motivo de eu estar falando mais, eu estar ouvindo mais, estar pedindo para fazer uma classificação dos potinhos da mamãe, ou então ir buscar o que eu estava solicitando. Então, eles começaram a entender. Alguns que sentiam a necessidade tiveram total acesso a mim para fazer os questionamentos. E aí, alguns até pediam estratégias de, no momento que precisa mais ficar ali sentado, focado, percebeu que o filho não conseguia. Então, o que eles poderiam estar proporcionando? E aí, a gente foi fazendo alguns testes. Se ele ficar pintando, ele vai conseguir ouvir? Então, vamos fazer o teste hoje. Funcionou? Então, vamos usar essa estratégia. E aí, foi que a gente foi conseguindo. E essas crianças que começavam a pintar, hoje já não precisa mais, já consegue se concentrar. Nós passamos aí por 4, quase 5 meses das aulas online. Então, isso foi E um hoje, processo querido. e hoje os pais precisam ficar o tempo todo com os filhos para aula? A maioria não. Eu tinha pais que ficavam o tempo todo integral, 100% ali do lado. Muitos não ficam mais. Alguns ainda sentem essa necessidade, alguns estão por perto. Então a gente percebe quando a criança precisa de ajuda, vai até lá. Algumas vezes que eu consigo identificar, eu chamo a criança e falo: olha, eu tô aqui, você pode questionar para Pro. Eu estou aqui. Aí, para criar também essa coragem na criança, de olha, Roberto, eu não tô conseguindo. A turma é uma turma que consegue bastante chegar, perguntar, mas tem alguns ainda que demandam uma ajuda um pouco maior ou um pouco de vergonha. Mas eu sempre tô tentando, olha, pode perguntar para a Rô tá aqui. Sempre tô variando, chamando os nomes das crianças. Então, tem uma listinha do lado que fica, que me ajuda a organizar quem não participou ainda da aula. Ah, tá. Ou seja, não fica uma coisa aleatória. Você também tem um controle para chamar essas crianças para falarem e não ficar ninguém de fora. Exatamente. Tem que ter esse controle, porque de fora é muito triste, né? Imagina você ficar lá todo o tempo da aula e não ser chamado e não participar. Então, a qualquer momento eu tô ali chamando e tendo esse controle para saber. Tem sempre aqueles que participam mais, que gostam, que têm essa facilidade, e os que não conseguem, eu tô sentindo a falta do fulano. Olha, não ouvi a vozinha dele hoje. O que você tem para falar sobre a aula? O que você achou desse assunto? Então, eu tenho esse controle aqui comigo para estar tendo o acesso de todos na aula. Nossa, legal, né? Mas é assim, eu te atropelei com um monte de pergunta, né, Rô? Eu sei que você tem uma estrutura para falar, mas é que eu falei, não, vamos falar um pouco dos pais agora, porque eu acho que é importante ter essa, digamos assim, esse comentário, né, para saber, porque nesse momento que você passou inicial, os pais estiveram a maior parte do tempo com vocês, né? As crianças e você. E assim, bate insegurança, bate problema e uma série de outras coisas que a Sim. gente tem. Tem alguma coisa assim que você é, teve mais dificuldade ou foi mais desafiante? Como é que foi? Né? Eu quero voltar. Ouvir as crianças em relação às suas hipóteses de escrita. Como é que foi esse processo com você online? Eu sempre perguntei muito para as crianças, deixo muito eles. Então
qual é a resposta para essa pergunta? Então, eles falaram carro. Quem que vai ajudar a Roberta a escrever carro? Porque em sala eu conseguiria fazer isso individualmente. Não que no online eu não consegui, porque isso foi acontecendo depois. Nós fomos juntando pequenos grupos, mas no momento do todo, então quem vai ajudar a Roberta a escrever carro? Então alguém se candidatava e eu deixava. Ela escrevia da maneira correta. Eu acho muito importante para o primeiro ano o contato com o manuscrito mesmo, não apenas com as letras digitais. Eles precisam ter esse cuidado, porque eles também estão aprendendo a usar. Se eu for digitar tudo, vai perder o significado e também vai perder o traçado, que é uma coisa que a gente gosta muito e é importante. O traçado da letra, ele começa lá no desenho, vai evoluindo para a letra bastão até chegar na letra cursiva. Certo. Então, aí eu sempre perguntava para ele. Então alguém se candidatava e começava a escrever comigo. Então eu colocava ou na lousa ou em primeiro momento eu colocava muito no caderno, até por conta de organização de linha. Então eu utilizava duas linhas. No caderno deles eles iam utilizar uma, mas eu tinha que pegar o começo da linha e o fim, tem que ter um espaço para deixar até onde eu vou escrever. Então eu usava ali o meu caderno, mostrava assim para eles, e aí eles iam Ah, falando: carro, carro, KRO. Carro foi uma coisa bem marcante na minha turminha, né? Hoje é difícil achar um que escreve o carro de uma maneira diferente. Então, o carro é o KRO. E todo mundo vai concordar? Então eu abri para a sala. Tava todo mundo concordando? Aí um falou: não, eu não concordo que é o KRO. Porque depois do K tem que ter uma vogal. E aí vai vir o A. Então surgiu a hipótese também do KARO. Nossa, mas olha como a Roberta tá falando. Então eu falo, ó, eu tô falando caro, caro, tá certo. Aí eu falo, não, eu aprendi que, ó, é ro. Então é forte, eu vou usar os dois R's. E aí a gente ia mudando a palavra carro até chegar numa escrita que, todo mundo agora concorda. E aí é uma entendi. palavra que ficou muito marcada, e aí não parou ali no carro. Então, outros momentos que a gente vai escrevendo, eles vão lembrando. Lembra daquele dia que a Roberta falou que, ó, o ro, como que é mais forte? Então, se a gente vai escrever careta, ó, re, é mais forte. Então, vamos usar dois R's. E aí a gente vai. Chamando a atenção e nesse ponto as crianças conseguem efetivamente participar, não tem problema nesse sentido. Isso, e aí a gente vai chamando para participar e eles vão aprendendo também com o amigo, com a ideia que o amigo tem de uma escrita, eles vão aprendendo juntos. É, e depois, como é que você deu continuidade? Porque você alfabetizou. E como é que fica a matemática, a produção de texto? Como é que você foi dando essa continuidade? Isso. E Mas travou um pouquinho. Oi, Rô, travou oi, um pouquinho. Tudo bem? Gente, um minutinho que deu uma travadinha. Pronto. Pode falar, Roberta. Rô, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Roberta? Rô, você tá ouvindo aqui? Eu vi... Gente, vocês estão ouvindo a Roberta? Rô, fale algo, Rô.
Pô, você tá me ouvindo? Não, ela tá sem som. Roberta, sai. Deixa eu escrever para ela. Roberta, saia e entra novamente. Isso, acho que agora dá certo. Isso, pronto. Ela já vai entrar. Certo? Agora sim, Rô. Deu certo. Olha só. Então, a alfabetização ela continua, ela não, ela é o grande foco ali do primeiro ano, mas não é o único. Então, junto com a alfabetização, nós aprendemos o corpo humano, o estudo do bairro, trazendo o bairro. Então, a gente utilizou que tava cada um estava na sua casa, vamos estudar o bairro próximo, vamos imaginar como é dar uma volta no quarteirão da sua casa. A matemática, o cálculo mental é muito forte. Na turma, eles gostam muito. Sistema monetário. Foi assim uma explosão de alegria eles saberem que existe o dinheiro, como se lida com o dinheiro. Os pais, nesse momento, os pais trazendo para as aulas as notas, as moedas. Então, tudo continua acontecendo. A produção de texto também. E aí nós fomos aumentando o desafio. Enquanto a gente estava ali fazendo pequenas frases, qual é o próximo desafio? Olha, vocês conseguem mais. Agora a Rô quer saber uma lenda. Vamos escrever uma lenda de um personagem que você gostou mais. E eles dão conta, eles conseguem. Os que não conseguem, aí é outro desafio do primeiro ano. Porque ao mesmo tempo que a gente tem crianças que já estão ali escrevendo alguns textos, já, já estão evoluindo para o alfabético ortográfico, a gente tem criança que demanda uma outra necessidade. E Certo. aí é o momento que a gente parou e falamos, vamos fazer um pequeno grupo, vamos conversar individual com essa criança. Então, ter um momento só da criança ou ela com outras crianças num agrupamento positivo, com crianças que tendem a evoluí-la e atividades próprias para o que ela está precisando ali para o momento. No momento de texto, se eu percebo que a criança fica um pouco nervosa, se ela está ficando bloqueada, ela não quer fazer, eu chamo ela no canto, mando mensagem para a mãe, grava um áudio para mim, porque também é importante eu saber a sequência da criança, a estruturação do pensamento dela. Então, Ah, grava um áudio, conta a sua história por áudio. Aí eu vou saber o jeito que a criança está pensando, como ela estruturou, o que que ela está adquirindo daquela atividade. E também é importante. e antes, o que é que você fazia de estratégia? Ou melhor, deixa eu mudar a pergunta. Hoje, o que é que você introduziu de estratégia nova que antes, na aula presencial, você nunca tinha se dado conta? Os pequenos vídeos, que eles ajudam bastante. Eu tenho um aplicativo, um programa que faz roleta virtual, que aí dá para fazer sorteio de grupos, sorteio da vez de quem vai falar, sorteio de perguntas. Então, essa roleta faz parte ali da aula, o compartilhamento de tela, coisa que as crianças gostam e aprendem. Ontem a gente fez o mapa mental, que é um dos meus queridinhos, ali pelo Python, foi puxando as setinhas. A princípio eu sempre fazia com a escrita com eles. E aí ontem eu já senti eles um pouco melhor para poder olhar ali na tela e ver a letra de imprensa, né? A letra digitada. Então a gente começou a fazer pelo Python. Vamos Foram várias ferramentas que a gente foi adaptando para o uso online, junto com as crianças. Você acha que se voltar, né? Se não, né? Quando voltar às aulas, você vai sentir falta de algum tipo de ferramenta que hoje você está achando que é excelente o uso? Essa facilidade do rápido. E a própria criança. Eu vi.
A gente tá fazendo lenda. Você já viu a Turma do Folclore? Coloca no YouTube que a gente consegue assistir. Então, esse rápido, as lives, a facilidade de eu ter uma outra pessoa ali na sala. Então, a gente precisava conversar com uma dentista, porque todos estavam perdendo os dentes. E eles queriam saber o porquê disso. Então, a facilidade de ter uma outra pessoa ali com a gente. Então, Hum. as lives acontecem. Teve a live da contadora de história. Então, ela foi lá na sala, conversou com as crianças. Então, essa facilidade eu vou sentir falta. Olha, Ou eu acho que a gente consegue colocar, né? A gente consegue inserir dentro da sala de aula. Não, não vai. Eu conversei muito com uma mãe uma vez e a gente falou que tudo isso foi um grande aprendizado e não vai morrer. Ele vai continuar presente quando a gente retornar para a sala de aula. E é olha isso só. que eu espero fazer acontecer. Então, olha só que coisas boas, né? Porque um dentista se locomover do consultório para a escola, quanto tempo ele não perde? É uma manhã inteira. Ao passo que se ele faz uma live, ele atende todo mundo, ele fica no consultório, não tem dor de cabeça. Que legal, não sabia que vocês estavam fazendo lives com as crianças e elas estão gostando. Sim, além do conteúdo que eles adquirem ali na live, eles estarem inseridos nessa modernidade, né? Eles acham fantástico estar participando de uma live. Então, porque eles veem as lives de pessoas muito distantes, agora a live era deles. Eles puderam perguntar a hora que eles quiseram para dentista. Tem também alguns Instagrams que fazem lives que a gente utilizou na sala, também é outra ferramenta do online. Então, o estudo do meio, infelizmente, não pôde acontecer, que é muito valioso, as crianças aprendem muito, mas a gente conseguiu fazer ele online. Então, eu fiz uma chamada com as crianças, falei para elas: olha, ninguém vai sair de casa, mas todo mundo vai até o sítio do Pica-Pau Amarelo. Ó, E que aí, legal. eles ficaram super empolgados. O pós-live foi muito gratificante. O empenho na atividade foi maior do que se fosse só eu contando para eles como era o sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, aí a atividade proposta foi criar uma lenda. Olha que legal. Roberta, deu uma Oi? travada, tá me ouvindo? Deu outra travadinha, Rô. Tá sem som outra vez. Agora eu tô te Ah, não, ouvindo. agora deu certo. Saí de novo. Não, não precisa, não Tá precisa. certo? Agora não. Se acontecer de novo de a Tá. gente não te ouvir, aí você sai e entra novamente. Roberta, você comentou duas coisas muito interessantes. Ó, a primeira coisa que você comentou é que você faz mapa mental com os seus alunos. Explica o que que é Sim. esse mapa mental, né? Como é que é esse O mapa mapa, mental? ele é uma organização das ideias, tanto prévias quanto as que vão acontecendo no decorrer da descoberta. Então, a primeiro momento eu lanço para eles uma palavra. Então, essa semana foi ansiedade. O que eles sabiam de ansiedade? Então, é ter vontade, é esperar muito por alguma coisa. E aí eu vou anotando. Então, a palavra ansiedade era o grande. De novo, gente. Ah, ela tá esperta, vocês viram? Estela, então as crianças amaram a live do sítio? Que legal! Muito bom isso. É bom saber. Eu acho que essa aprendizagem para os pais deve ter sido um negócio fantástico, né? Porque eu trabalho na educação, eu tenho uma noção boa. Mas o pai que nunca viu esse processo de alfabetização do filho, do trabalho que a professora faz, deve ser encantador, deve ser alguma coisa assim que realmente mobiliza afetivamente para prestar atenção em como que essa criança está aprendendo, como a escola interage. Eu acho que isso vai dar muito mais segurança, né, no trabalho, como é feito. A Roberta entrou. Então eu acho bem, eu achei que
Infelizmente, a gente teve uma série de problemas em relação à pandemia e coisas que são muito dolorosas. Mas a alegria de ver esse crescimento da criança é ímpar. Roberta, e aí? Você estava falando sobre a Do mapa ansiedade. mental. Isso. Isso. E aí, a ansiedade era a palavra central, então ela estava em destaque. E aí eu fui ouvindo as crianças, cada um deu uma opinião. Eles gostam muito de dar exemplos, né? Aí então, é quando eu, por exemplo, minha mãe comprou um presente para mim na internet. E eu tô ansioso para que ele chegue. Eu não consigo parar quieto. Aí ouvi um pouquinho, assim, senti uma necessidade de algo mais. Então eu mostrei uma foto para eles. Então era uma pessoa que estava roendo as unhas. Aí uma criança falou: "A minha mãe já falou isso pra mim. Quando eu roo as unhas, é porque eu tô ansiosa." Então a gente foi acrescentando. E aí eu gosto de mudar as cores. Quando é o conhecimento prévio, fica preto. Aí quando a gente já estudou um pouquinho, viu a foto, vamos colocar de vermelho. E aí a gente sempre volta para fazer o que a gente sabia e o que olha que a gente já descobriu sobre aquela palavra ou aquela situação. Então esse Então, é o mapa mental que a gente faz, que nós fazemos juntos. a criança visualiza esse processo de crescimento, de mudança de ideia, de apropriação do conteúdo, daquele determinado conteúdo que você está trabalhando. Isso. E aí, para entrar numa autoavaliação, também fica mais simples. A criança está vendo que ela conseguiu aprender e olha, eu aprendi. Olha o que eu sabia, olha o que eu tô sabendo agora. Certo. Tá. A segunda Aí pergunta, é sobre o cálculo mental, que você diz que as crianças gostam, né? E o que que tem esse cálculo mental que a criançada gosta? Como que ele desperta esse interesse? ele desperta o interesse porque ele está presente. Porque seria muito fácil eu falar para eles, fulano tem uma coleção de tantas figurinhas e tantos carrinhos. Quanto ficou quando ele juntou as coleções? Então eu gosto de sempre estar ali presente na aula do que está acontecendo entre a gente. Então, nós estávamos trabalhando Músicos de Bremer, né? O nosso projeto de literatura. Quantas patas tem todos os animais juntos? Então, são os animais que eles gostam. Então, desenha pra gente ver. Representa com um desenho, mostra como tá sendo. Outra coisa que a internet trouxe pra gente, os jogos. Então, a gente tem alguns sites muito bom que a gente consegue pegar alguns jogos e trazer para aula. A gente colocou o jogo da cantina da Dona Maria. Foi um sucesso. A sala gostou, a sala brinca pós-aula e, Ah, e tá acontecendo. Eles estão me contando, os pais estão vindo e falando: olha, ele gostou, ele tá jogando. Então, para o momento de uma compra no mercado, a criança vai saber: olha, eu tinha R$ 7 na minha mão. Quais produtos eu vou poder? Ela vai começar a ter esse interesse e esse significado. Então, o cálculo mental ele vem quando ele tem valor ali para a criança. Por isso que eles se empolgam, por isso que eles gostam. O contato com o dinheiro, a hora que os pais começaram a trazer as notas para eles, eles quererem mostrar, eles ver. Tanto é que quando a gente trabalhou o sistema monetário, aí é o mundo, né? O que a gente nunca tá. Tudo pode mudar. Então, a gente trabalhando ali o sistema monetário, conhecemos as notas. No final de semana lançou a nota de R$ 200. meu Aí eu Deus! comecei, eu comecei a aula na segunda-feira com essa nota na cabeça. Falei, não, vou esperar alguém trazer. Infelizmente, eles não trouxeram, mas quando eu falei que eu tinha uma novidade sobre o sistema monetário, eles surgiu uma nota nova. E aí eles já sabiam tudo. Então, quando eles viram ali na TV, eles já estavam entendendo o assunto. Eles se sentiram importantes dentro dessa apresentação. Roberta, você está tendo vários elogios de mães, né? Um deles fala que a professora a Bupipe, Bupipe, a professora Roberta sabe envolver as crianças em suas aulas, e a Estela Denadai, que está sempre prestigiando também aqui a gente, sou professora e como mãe, acompanhar esse processo de alfabetização do meu filho está sendo muito rico e de aprendizagem. A Carol também está se colocando aqui, né? Valorizando a maneira como você é afetiva com as crianças.
A Márcia Moraes, ela pergunta onde pode pegar esses jogos. Esses jogos, pelo que eu estou entendendo, são jogos online, certo? Isso são. É, onde a gente encontra. Tem vários jogos, depois eu posso passar a lista, eu não vou lembrar os canais Sim, sim. agora, mas a gente tem algumas listas de jogos que, entre grupos de professores, fomos dividindo uma com a outra. A leitura também é muito importante. Eu estou trazendo essa leitura tanto online quanto no papel mesmo. A escola, a gente fornece os livros. Que cortou de novo. Vai falando. É um drive do Google que Não tem deu N certo. livros. São livros. Não deu certo? Não, agora eu quero, agora tá ouvindo. Só que eu quero que você repita, por favor, dos livros que a escola fornece os livros e depois a gente não ouviu mais. Isso. A escola ela fornece os livros para as crianças estarem retirando na quinta-feira e fazer a devolução na próxima quinta, com todo o cuidado de higiene. Os livros são colocados dentro de plásticos. E aí, para ela estar folheando, para ter esse contato também. É, exatamente como eu falei no começo, começa lá a estrutura da escrita, desde o desenho para a cursiva. E a leitura também. É, a gente tem uma posição certa de ler, de virar o livro para não ficar só ali na tela, só passando para cima. Tem outro, porém, a leitura. Então a gente fornece e caso alguma criança não tenha como ir buscar, a gente tem um drive no Google que ele é compartilhado por vários professores e cada professor que tiver um livro escaneado pode inserir nesse drive. Então aí eu vou fazendo essas leituras com eles, principalmente nos pequenos grupos. Quando eu sei um grupo que já tá melhor, já tá conseguindo fazer a leitura, eu vou passando o livro e eles vão lendo. E no final eu faço alguns questionamentos para entender, né, o que ele entendeu do livro, para saber o quanto ele já está ali na leitura, o quanto ele já construiu. Certo, entendi. E Roberta, ah, esse trabalho que vocês fizeram com a leitura, você chegou a fazer alguma gravação com as crianças, pedir para que elas gravassem, contando a história em voz alta, alguma coisa nesse sentido, para treinar essa leitura oral? Nós fazemos a socialização da leitura, eu chamo de jornal da leitura. Então eu Tá. até brinco com eles, olha, então na segunda-feira eles têm a oportunidade de contar a história do livro. Então aí a gente faz a musiquinha tan, 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 tan. Então eles já ficam mais animados, eu trago eles para esse momento. E aí vai começar o jornal da leitura. E aí eles contam, e aí eu falo, ó, não vale dar spoiler, né? Essas palavrinhas traz a criança para o mundo que eles querem viver. Então, no começo, o que é spoiler? Ó, spoiler não pode contar o final, tá bom? Agora, tudo que vai acontecer, Roberto, você tá dando spoiler, toma cuidado. Então, eles passam a usar isso. E são coisas que a gente precisa sentir ali na criança para que eles se sintam adultos, né? Se sintam donos ali desse acontecimento. Então, eles vão, eles contam a história e não pode dar o spoiler. Porque o amigo tem que ficar curioso para pegar o livro na próxima semana e descobrir o final. Isso tem funcionado. Algumas crianças até que falam no final, falam: "Ah, eu fiquei curiosa, vou pegar esse livro semana que vem. Eu quero ler esse livro." Então, eles gostam bastante. Até Isso de é saber o legal. final, né? Uhum. Você comentou que as crianças estão trabalhando com o sistema monetário. É o primeiro ano que você está trabalhando isso com eles? Num primeiro ano, sim, mas no segundo ano ele vem de outra maneira. Então Tá. agora a gente trabalha mais eles conhecerem as notas, eles fazerem as somas das notas inteiras. Eles conhecem as moedas, mas em alguns momentos são usadas. Quando eu sugeri para eles, eu mandei um panfletinho de mercado e aí eles tinham que organizar, né, o mercado e fazer a compra desses produtos. Então eles tiveram que usar ali as moedas. E aí a gente foi discutindo em sala, cada um foi contando a sua hipótese. Ah, então, quando eu pego 50 mais 50, eu sei que dá R$ 1. Então eu posso trocar essas duas moedas por essa nota. E foi tudo partindo deles ali, foi acontecendo com eles.
E eles estão, então, conseguindo fazer essas trocas. Duas moedinhas de 50 eu troco por uma que vale mais. Eles estão Ah, que legal. começando a fazer essa troca, e aí sempre foi o amigo que foi. Ah, minha mãe falou assim pra mim. Aí outro falou, mas sabia que, olha, essa moedinha eles mostram de 25. Se eu juntar quatro, eu também consigo pegar uma de um. A de um é maior que a de 50. Eles até. Mas não parece, 50 é mais que um. Então aí a gente foi explicando. Mas é bem tranquilo, não é uma coisa ainda cobrada, que eles Sim, precisam sim, saber. é só no Acontece. sentido de conhecer, de saber que existe, porque a gente está trabalhando com número decimal aí, né? Eles ainda não têm essa concepção de parte de um número. Na verdade, eles ainda precisam trabalhar um número inteiro, mas enquanto conhecimento de vida e mesmo de organização, eu acho que é legal. E cofrinho, eles vão fazer, Roberto, um cofrinho? Eles têm essa proposta, e aí agora a gente vai estar entrando em férias. Num segundo momento, a gente vai estar com a proposta de construir o cofrinho, porque eles veem dê valor ao dinheiro. Muitos já é uma característica nossa trabalhar esse valor. Olha, isso custa dinheiro, o que que a gente pode fazer? Então, muitos já têm isso dentro deles, mas a gente pretende aumentar essa capacidade, não seria uma vocação, essa vontade, né, de guardar o dinheiro, de dar a importância. A gente, quanto antes a gente aprender, é bom para a gente, né, poder se organizar financeiramente, eu que o diga. Sou diretamente, tem diretamente interesse nesse aspecto, né? Eu fico muito feliz da coisa estar dando certo. Rô, conta pra gente como é que fica, por exemplo, como é que foi o trabalho, porque a gente sabe da dificuldade de ficar longe, como faz falta, né? Você já expôs que, por exemplo, trabalhou o que significa ansiedade. Que outros aspectos dos sentimentos da criança deste período de ficar em casa, de medo, de não só de angústia, de preocupação, vocês conseguiram trabalhar? Você conseguiu trabalhar com a sua classe? Além do curso de literatura, que já traz alguns sentimentos para ser discutido, eu sempre gostei muito de ouvir as crianças. Então, ali, o que está acontecendo, como você tá, de ver a afeição deles. E aí, com essa proposta de trabalhar mesmo os sentimentos, eu fiz a roleta dos sentimentos. A Mari, ela trouxe semana passada. Só que antes de eu passar a roleta para eles, eu pesquisei algumas coisas. Então, foram 7 sentimentos que é a base, que são os principais. Então, eu precisava também explicar, porque empatia. Uma criança de primeiro ano, talvez não tivesse ouvido falar ali na empatia. Sim. Então, eu trouxe a roleta como uma proposta, mas antes ela foi conversada. Então, o que que é empatia? Teve um sentimento, não é caráter, que até eles falaram, honestidade era o sentimento. Então, olha, o que é isso? O que é ser honesto? Aí um falou assim: se você achar uma carteira na rua e ela estiver cheia de dinheiro, esse dinheiro não é seu. Você precisa achar o dono, aí você vai estar sendo honesto. E aí, em outros momentos, essa palavra também foi surgindo ali junto com as crianças na aula. Então, eu trouxe, ouvi as crianças, e aí depois a gente sorteava um sentimento. Então, rodava a roleta, cada sentimento tinha que falar ou o que ele significava ou o momento que você sentiu ele. Então, tivemos as duas propostas, e o legal é que não foi um dia, eu trouxe outros dias também a roleta, porque muda, Sim, né? sim. Hoje eu posso estar de um jeito, amanhã eu vou estar de outro, e como que eu vou estar expondo isso? E também um dia de estar ali na aula, falar, olha, agora eu quero saber qual é o seu sentimento no momento. Depois de trabalhar o que significava os sentimentos, deixar eles falarem do sentimento, e agora, nesse momento? A Como é turma do primeiro ano sempre está feliz, sempre está alegre, né? Mas alguns conseguiram relatar que tá triste por ficar em casa, porque precisa sair, porque sente falta de algumas pessoas. é importante as crianças se colocarem, né? E os desenhos, como é que está sendo o acompanhamento
da arte, do desenho. Aqui a Dani está comentando que teve momento de culinária que foi muito interessante. Maria, Oi, eu ouvi a Rô. pergunta do desenho. Você falou Ah, alguma tá. coisa da Eu, Dani. eu repito, eu repito. É, e como é que está sendo o trabalho com desenho, a questão da arte? Será que a Roberta está me ouvindo, Rô? Deu uma falhada. Aqui a professora colocou que foi feita a culinária, né? E como é que fica o acompanhamento? Porque a gente acompanha a alfabetização, acompanha os Tô ouvindo, sentimentos, mas a gente também quer mas está falhando. quer ver a evolução da representação no desenho. Você está conseguindo acompanhar esse desenho? As crianças têm desenhado? Como que está sendo essa evolução? Ela já entendeu, ela vai sair de novo. Rô, você precisa sair de novo. Aqui a gente tem o comentário da mãe da Carol, né? Que a Roberta, mesmo as crianças que precisam dos pares para a alfabetização, a Roberta conseguiu muito bem introduzir o aspecto afetivo das crianças, né? Isso é muito importante, essa sensibilidade. Aí a Dani que comenta a respeito da culinária, que foi um momento agradável. São as atividades que a gente vai tentando organizar. Ah, tá. Tem outro comentário aqui da Carol, que a Manu, ela estudou, né, desde o maternal, então ela consegue fazer muitas coisas em relação à educação econômica. Ai, que legal, Carol. Fico super feliz por isso. Opa, a Roberta já tá aqui. Ela já tá entrando. Gente, pronto, Rô. Pronto. Pronto, pronto. Você sabe que a gente tem 12 minutos, né? Olha como o tempo passou rápido. Nem percebi. Achei Não, que é muito gostoso a gente ficar conversando. E aí, sim. O você quer que eu desenho. repita? Aí você fez um questionamento da Dani que esse eu não consegui ouvir. Tá. Ela falou que o momento da culinária foi muito legal, né? Sim. É, então, assim, você passa atividade para fazer junto com a família. E a questão do desenho, que como uma forma de representação, ele mostra muito como a criança está lidando com o pensamento, né? Elaborando o pensamento na hora do desenho. E era isso que eu tinha perguntado. Como é que tá isso? As crianças estão conseguindo evoluir em relação ao desenho? Maria, o desenho também eu uso sempre a mesma estratégia. Olha, você colocou o fundo. Será que algum amigo lembrou de colocar o fundo? Porque tudo é importante ali na representação. Outra coisa que eu gosto muito ali na área da educação também é o desenho. Ele fala muito sobre a criança. Então eu sempre tive o costume de pedir, olha, agora represente. Represente como você pensou, porque a turma do primeiro ano ele vai responder um questionamento de um texto, de uma interpretação, com sim, com não, até mesmo um talvez. Ou então com uma palavrinha curta. A partir do momento que eu peço ali no final, faça uma representação, ele vai me contar muito mais do que ele entendeu do texto. Então ele vai me contar qual foi o espaço que a história se passou. Ele vai me contar características do personagem. Então, eu gosto de pedir porque eu consigo observar tudo isso. O momento do desenho, eles gostam muito de socializar com os colegas também. Então, é um momento que a gente sempre está mostrando ali na aula mesmo, na aula ao vivo. Então, eles viram o caderno, mostram, contam um pouquinho do desenho, que é onde eu vejo tudo que eles interpretaram, o que eles aprenderam ali naquela atividade. E vou fazendo aquela linguagem descritiva. Gostei da forma que você colocou o fundo. O que você daria de dica para o seu amigo também colocar? Para que eles também, a gente faça esse momento da aula invertida, que eles também possam falar e ensole o amigo. Então, o desenho ele está presente
eu acho que em todas as aulas. E aí, até se tratando de alunos maiores, o momento que eu solicito um desenho, eu vejo que é o momento que o aluno se acalma. É o momento que o aluno tira um pouco do peso das costas. Então, ele sempre está presente e é importante, ele não é à toa, não é só um momento para relaxar, é para eu ver tudo que está acontecendo com a criança. E o que Ou, ele entendeu, o que ele interpretou. não, ou seja, o desenho também é um diagnóstico sobre o pensamento da criança. E não é aquele momento que, eu não tenho o que fazer, vai desenhar. Não. Tanto é que as mães que acompanham, o desenho sempre é socializado. As crianças sempre mostram o desenho e todos vão comentando, debatendo sobre o desenho. Então, não é o momento de vamos fazer só um desenho. Desenho, não, é o momento que eu avalio a criança também, um diagnóstico. E a evolução do desenho, eu tinha criança no momento presencial que não conseguia desenhar a estrutura de um corpo. O corpo era apenas uma bola. E aí, dentro das aulas online, a gente conseguiu fazer, puxar os braços, olha, começar a perceber. O trabalho com o corpo humano, a criança ela teve que pensar em todas as partezinhas do corpo. Então, na hora de desenhar, já é uma outra maneira que eu vou cobrar. Olha, eu gostei do seu desenho. O papai tem a cabeça, mas o que tem entre a cabeça e o ombro do papai? Será que você consegue mudar? Olha, e o dedo? Quantos dedos nós temos? E aí as outras crianças vão interferindo e fazendo comentários para ajudar ali o amigo. Então, isso foi acontecendo sim. A evolução do desenho. Tem criança que eles olham para mim e falam assim: eu tô fazendo vários detalhes. Aí, quando eles mostram, parece que eu tô dentro ali daquele espaço. Eu até falo para eles: nossa, tô dentro da sua cozinha agora. Porque colocou as panelas, colocou a fechadura. Aí você falou que é importante, né? Então, eu falei que é importante, mas olha, você colocou, olha o quanto que você observou, olha o quanto que a criança aprendeu para fazer esse desenho. Não, e é bom que todos saibam, né? Aqui, ó, a mãe do Davi tá falando que cada dia o desenho dele está mais rico em detalhes, né? E que o desenho, ele é de muita importância para a criança, exatamente dessa maneira como você está colocando, né? Como um diagnóstico, como uma expressão, como leitura do meio onde as pessoas estão, onde ele mora, na observação dos detalhes. Isso tem um outro sentido em sala de aula, inclusive de atenção, né? Então ele passa a prestar atenção, a se concentrar a partir de algo que lhe interessa. E quando a gente gosta de alguma coisa, né, a gente costuma ter mais, prestar mais atenção. Nem sempre o desenho, tecnicamente falando, é aquela coisa maravilhosa, mas não interessa a técnica, interessa a ideia, né? Que ele Eu tento está passar muito isso para a eles. ideia, né? Até, Porque pode falar, desculpa. até linkando o sentimento com o desenho, nós fizemos um estudo sobre a palavra ladrões. E aí eles representaram os ladrões. A feição dos ladrões era diferente dos outros personagens. Então eles estavam representando já um sentimento ali. Com certeza. E Sim. assim, e representar o sentimento, né, Roberta, é algo muito abstrato. E eu estou Muito. usando, né? É abstrato. E a criança está conseguindo compor um personagem que, no primeiro momento, ela pode nem conseguir escrever a respeito dessa cara, né? Dessa feição brava, por exemplo, não sei, né? Suponho. Mas quando ela se dá conta e desenha, é uma possibilidade a mais para depois ela desenvolver uma escrita mais detalhada, né? São coisas diferentes, mas que elas acabam se ajudando, colaborando essa simultaneidade de troca entre desenho, é, repertório de palavras, elas acabam enriquecendo, né? Então, que bom, que bom. Eu gosto muito de ouvir a respeito desse crescimento.
Rô, nós temos 5 minutos ainda, né? O que que você gostaria de falar para os seus alunos, dos seus alunos, para os seus pais, dos seus pais? Alguma coisa que não conversamos ainda, ou então que eu não deixei você falar, né? Porque eu falei demais também. Imagina. Maria, falar para tudo, né? Eu sempre, cada ano que passa, eu percebo que a ligação escola e família é mais importante cada ano que eu vou tendo experiência em sala de aula. Esse ano aumentou mais ainda. Então, eu, os pais e os alunos todos juntos ali, a gente conseguiu atingir um objetivo muito gratificante com a turma do primeiro ano. Eu até comentei com você, de 18 alunos, nós temos dois que estão em processo de alfabetização, os demais já estão conseguindo escrever pequenos textos, estão tendo uma autonomia maior. Então, esse era o final, né? E os outros dois estão caminhando super bem, a gente está dando todo o apoio para eles. Tô feliz. E é isso, é a parceria dos pais, que eu sempre agradeço muito, e dos meus alunos, porque eles são lindos. Eu falo toda hora, todo momento, eu tô falando para eles que eu tô morrendo de saudade, que eu não posso passar perto deles, senão eu vou agarrar. Então a gente tem que ficar distante mesmo nesse momento, sempre pedindo para eles se cuidarem, né? E é isso. Todo dia eu converso bastante com ele, falo que eles fazem falta, né, no meu cotidiano, né? Eu falo, eles estão muito dentro de mim, eles estão dentro da minha casa e eu estou dentro da casa deles. Então, alguns momentos a gente até compartilha junto nas aulas. Eu acho que é É, isso que a gente. acaba conhecendo a sua filha, vendo o, né? Eu acho A que isso Ana, ela chama eles pelos nomes. Então, ela já sabe o nome de cada aluno. E os irmãozinhos das crianças, eu tenho três aluninhos que os irmãos menores já me chamam pelo nome. Então, eles começam: Alberta chegou? é bonitinho. Eu tô totalmente dentro da casa deles, né? Desfrutando dessa intimidade. Ó, Rô, Sim. tem aqui, a Roberta é incrível, sou irmã e fã número 1 dela. Esse ano acompanhei de perto e me senti extremamente orgulhosa da professora competente e dedicada. Parabéns. A Mari, os nozinhos da Mari, amei a live, estão de parabéns, Maria e Roberta, logo é você. A Ana faz parte da turma, disse a Estela de Nadar. E é assim Vai, mesmo, né? Vai sendo sim. alfabetizada sem querer. Rô, Eu já aqui falei isso pra ela. você já falou? Falei, Aqui, daqui ó. um dia ela vai estar escrevendo. Não, ela vai estar dando uma aula no seu lugar, porque ela começa a brincar de escolinha. Maria, ela já fez isso, Maria. Isso. Minha mãe do Ela céu. faz direto. Olha lá, eu tô falando, olha pra mim. Você escuta? Isso acontece. Bem, ai, minha mãe. Olha, a Dani está comentando a respeito da sua dedicação e a didática, a Adriane, né? Então você tem muitas pessoas, inclusive a Neuza, que está aqui, eu não sei se você conhece. Eu só tenho a agradecer, Rô, você, todas as pessoas que estão aí, por ter aceito, por vir compartilhar essa sua experiência. Você sabe que eu gosto muito do seu trabalho, faz tempo que a gente se conhece, eu sei do seu dinamismo e do seu comprometimento. Para mim é um orgulho poder conversar com você e saber das conquistas suas e da sua classe, da sua turma, viu? Parabéns e muito obrigada. Maria, eu que agradeço. Você sabe a minha imensa admiração por você. Muito do que eu sou grata a você, a Mari, a Adriane, porque foram vocês que me guiaram por esse caminho. A Agradeço gente muito a oportunidade. Eu é que fico feliz, né? E você, porque você, né, tá empenhada e quer desafio mesmo. Então, gente, vocês podem ter certeza, os filhos de vocês estão em boas mãos, numa boa escola e a gente tá de olho. Rô, fica com Deus. Gente, vocês também.
todos vocês e até a próxima. Muito obrigada, que a gente cai em poucos segundos, em 20 segundos. Tchau, Beijo. Maria. Um Tchau. beijo. Tchau, tchau.